Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Yuri Motoyama. Estou aqui com meu parceiro do crime, professor Gilmar Esteves. Fala, galera. Sensei, hoje trouxemos para falar aqui de um tema altamente solicitado pelos nossos ouvintes. A melhor pessoa que tem para falar disso. Trouxe aqui a professora Juliane Fecchio para conversar sobre psicologia do esporte. Juliane, seja muito bem-vinda. Dê um alô aí pro pessoal. Oi, pessoal, um prazer poder estar aqui. E a gente vai conversar, né, como vocês já viram aí no título do episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre psicologia do esporte. E é um tema que é a primeira vez que a gente está trazendo aqui no podcast, então a gente fez algumas perguntas, então a gente vai tentar trazer de maneira... bastante abrangente, né? A gente não vai conseguir aprofundar muito, porque tem muita coisa dentro desse tema, né, um tema muito rico, muito amplo, mas vai ser um bate-papo bem legal. Juliana é uma pessoa que tem uma experiência gigantesca. Vamos lá para o nosso primeiro bloco? Bora! Juliane Fecchio, ela é graduada em Educação Física e Psicologia, especialista em Psicologia do Esporte, mestre em Psicologia, doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, psicóloga da Seleção Brasileira de Skate desde 2018, psicóloga da equipe principal do Santos Futebol Clube, psicóloga de atletas olímpicos e paralímpicos. E, primeira pergunta para você, Juliane. Qual faculdade você fez primeiro, Psicologia ou Educação Física? Educação Física. Por que você escolheu Educação Física? Você arrumou briga na tua casa por causa disso? Não, muito pelo contrário. A minha mãe, ela sempre teve muita simpatia pela área de Educação Física e Artes, quando ela trabalhava com educação. Mas eu sempre tive envolvimento com esporte. Então, fui atleta de natação, sempre fui apaixonada por futebol. Participava de todos os campeonatos que tinha na época do colégio, de todas as modalidades, então eu gostava muito de esporte. E aí eu decidi fazer educação física porque eu queria ser treinadora. Então eu sempre fui mais para essa área do bacharelado, alto desempenho, competição. Então a minha ideia era poder começar a dar aula de natação e ter a minha equipe de competição, uma vez que naquele momento eu não me via inserida com futebol, que era o que eu gostava realmente, né? Não de praticar, né, mas de assistir, de acompanhar, mas a gente não via naquele momento uma mulher inserida nesse contexto, né? Sim, sim. E daí, de onde surgiu a psicologia? Você se formou quando em Educação Física? Nossa, Educação Física, acho que eu terminei em 96. Não existia nem o CREF ainda. Não existia o CREF. Tanto que eu entrei na faculdade com 17 anos e no primeiro ano já comecei a dar... Na verdade, eu fiz um mês de estágio numa academia. E depois já assumi uma turma sozinha, assim, um período da tarde inteiro sozinha. Em escola? Não, em academia, como professora de natação. E aí, com 18 anos, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu assumi turmas de educação física escolar. Caramba, com 17 você já assumiu uma turma de natação? Sim. Caramba, que barato. Porque não tinha, né, que estagiário não podia dar aula. Então, por exemplo... Sim. No estado, as aulas que os professores efetivos não pegavam, elas vinham para os estagiários, né? Que eram os que estavam estudando ainda. Entendi. Ixi, mas para você devia ser muito louco, né? Você ia amarradona, né, para dar aula, né? Com 17 anos eu ia... E assim, a minha experiência no estado como professora de educação física, ela me fez olhar muito para a importância da psicologia, porque... eu tava, na época que eu dei aula no estado, eu estava no segundo ano da faculdade, então eu tinha as regras, a sequência pedagógica, tudo muito fresquinho, mas eu não sabia lidar com as questões comportamentais. Aí que tu pulou pra psicologia. Não, e aí eu já comecei a ver a importância, mas aí no caso mais da psicologia da educação, né? Tá. Como gerenciar os problemas que aconteciam de comportamento, como que eu podia... fazer com que eles modificassem, né? Porque na época tinha muito adolescente que não queria fazer educação física. Aí já foi o meu primeiro contato, assim, com esse olhar para psicologia.
E aí você entrou na psicologia em que ano? Foi muito tempo depois? Eu fiz primeiro a especialização em psicologia do esporte, depois fiz mestrado. Aí depois eu fui dar aula em faculdade, eu já dava aula de psicologia da educação, psicologia do esporte, só que eu não era psicóloga. Entendi. E aí começou, como eu dava aula na FEFES, né? Então eu dava aula para muitos professores, muitos treinadores, pessoal muito envolvido com esporte, então começou a pintar muita possibilidade de trabalho para mim. Aluno que queria me encaminhar atleta e eu não podia pegar. Até que me chamaram para fazer parte de uma equipe multiprofissional dentro de um hospital em São Paulo, e eu ia ficar com a parte de avaliação psicológica, porque eles achavam que eu era psicóloga. Nossa. E aí eu não pude pegar, então eu comecei a pensar, falei assim, nossa, eu quero trabalhar com futebol, eu vou fazer psicologia porque eu quero trabalhar com futebol, eu vou ser psicóloga do esporte e vou correr atrás do futebol de alto desempenho. E só uma coisa que, pro nosso ouvinte aqui, né, a graduação em educação física e uma especialização em psicologia do esporte não habilita a pessoa a atender como psicólogo, né, Juliana? Exatamente, isso é uma coisa muito importante, porque existe uma confusão muito grande. Eu tinha já o mestrado pela psicologia e ainda assim eu não podia atender. Então, a intervenção, ela é exclusiva de quem fez graduação em psicologia. O professor de educação física, ele pode fazer pesquisa na área de psicologia do esporte e pode dar aula também. Então, como eu, por exemplo. Desde que ele tenha formação para isso. Então, por exemplo, eu era mestre em psicologia e eu tinha estudado psicologia desde que eu entrei na faculdade de educação física. E aí tem a questão também assim, que eu como professora de educação física, eu estava habilitada para dar aula de psicologia do esporte na educação física, não na psicologia. Também tem isso. Nossa, não que eu não pudesse, mas não é o adequado, porque como eu não podia intervir, como que eu vou ensinar um futuro psicólogo uma intervenção na psicologia do esporte se eu não sou psicóloga, né? Faz sentido. Eu falo assim, porque eu sou apaixonado por psicologia. Eu acho de todas as áreas da ciência, eu falo assim, os artigos mais legais que eu já li na minha vida eram da área da psicologia. Porque assim, você vai pra... São as pesquisas muito legais, são curiosidades que todo mundo sempre teve, a psicologia consegue fazer um artigo e responder. O que você conseguiu trazer da educação física? Tem alguma coisa que você pode trazer, assim, que você conseguiu trazer da educação física que te ajudou lá na faculdade de psicologia? Na verdade, o que acontecia? A psicologia do esporte, ela é uma especialidade da psicologia, né? Então, muitos cursos de graduação em psicologia não têm a disciplina. E aí acaba que os alunos de psicologia acabam entrando na faculdade, saindo sem nunca ter escutado falar. A minha turma na psicologia, ela escutou muito falar de psicologia do esporte, porque justamente pelo fato que eu vinha da educação física. Então, por exemplo, quando tinha trabalhos sobre psicologia do desenvolvimento, eu ia para o desenvolvimento motor. Se tinha trabalho sobre avaliação psicomotora, eu que pegava avaliação psicomotora. Tiveram muitas coisas que a educação física acabou me facilitando. Inclusive tem um episódio assim, muito interessante, que eu e algumas alunas da psicologia fomos direcionadas para fazer uma avaliação psicomotora em algumas crianças de 10 anos. E aí quando a gente estava fazendo, aí nós montamos lá a bateria de testes, tudo, e uma das estações a criança tinha que pular a amarelinha. E então a gente passava o que ela tinha que fazer, e quando a criança foi fazer, ela fez tudo errado. E aí uma colega, nós éramos estudantes, falou, nossa, ela tem algum déficit, ela tem problema psicomotor. E eu, por ser da educação física, eu percebi que não, que ela nunca tinha pulado amarelinha na vida. E aí eu fui lá e falei assim, não, vamos ensinar pra ela como que pula amarelinha, que você vai ver como ela vai conseguir. E aí ela fez perfeitamente. Então tiveram vários casos assim, né, alguns detalhes que ajudavam, e o fato de eu ser da educação física, a minha turma acabou ouvindo falar muito dessa parte, né?
Olha isso aí. que eu ia falar, assim, tua turma teve uma formação rica nesse sentido, né? Desenvolvimento físico, motor, Que legal, mano. Caramba, muito legal mesmo. E na psicologia, o teu mestrado em psicologia do esporte, você estudou o que na época do teu mestrado? Então, a gente ainda não existe, pelo menos não que eu saiba, né? Só se surgiu algum programa novo, programa de mestrado e doutorado em psicologia do esporte. Tá. Então, nós temos que fazer em outras áreas, ou na psicologia, ou que nem eu fiz nas ciências, né? Ciências da saúde, ou interdisciplinar. O que eu fiz foi, eu peguei na época que eu fui fazer mestrado, eu estava estudando psicologia do exercício, que é um pouquinho diferente, né? Então, a psicologia do exercício é aquela que vai estudar as questões relacionadas com a atividade física, modificação de comportamento. Tá. Uhum. E aí eu estava estudando, na época eu estava fazendo uns trabalhos com portadores de HIV. Eu comecei a fazer umas pesquisas com eles para tentar entender por que portadores de HIV, que poderiam se beneficiar da atividade física, não faziam atividade física, a maioria sedentário. Uhum. E estudando isso, a literatura, ela sempre me levava para o Skinner, que é um dos teóricos da psicologia. Uhum. E o Skinner, então, ele é da psicologia experimental, psicologia comportamental. Então, eu fui atrás de um programa que tinha como base a teoria do Skinner, que é a tal da psicologia comportamental. Uhum. E aí fiz a minha dissertação nessa área só que eu fiz, em vez de fazer com portadores de HIV, eu fiz com portadores de diabetes, que a orientadora era especialista no trabalho com diabetes. Então foi mais essa parte de modificação de comportamento, que era o que eu estava estudando na época. Entendi. Você fez aqui em Santos também? Não, eu só fiz aqui em Santos a psicologia, que era quando como eu já dava aula na FEFES. Então eu fiz na Unisantos, que era o único curso de graduação que tinha na época de manhã que dava para eu fazer, porque eu tinha a minha carga de trabalho maior era à noite. Uhum. Não tinha ainda na Unifesp. A Unifesp abriu a primeira turma quando eu tava já, acho que, para terminar a psicologia. Muito bom. Juliane, agora nós vamos aqui fazer uma indicação sua, que eu vi que você deixou aqui uma indicação. Então, eu gosto muito de animação, uma porque são filmes, né, que passam mensagens que são muito interessantes e de uma forma muito leve, e que também as pessoas podem assistir em família, né, com as crianças. E esse filme, essa animação, na verdade, deixa uma mensagem muito bacana sobre a vida em geral, né? Eu não vou falar qual que é, senão perde a graça. E eu até lembrei de uma outra que acho que grande parte das pessoas já assistiram, mas que também vale a pena assistir até uma segunda vez para poder entender, que é o Divertidamente, né? Aquela animação legal. que explica como funcionam as nossas emoções de uma forma muito divertida, né? E teve uma consultoria científica até técnica, né, para fazer esse Divertidamente, né? Sim, eles mostram realmente de uma forma divertida, né? Como que as nossas emoções funcionam, como quando uma emoção não tá ajustada, como ela vai interferir na outra. Uhum. É bem bacana mesmo. É essa que você indicou, né, que é a Soul. Meu, quando eu assisti, eu fiquei assim, enlouquecido, porque o desenho tem uma estética diferente, né? A música é maravilhosa. Sim. Nossa senhora, a música E a mensagem, né? No caso, ele é um músico, mas ela dá perfeitamente pra gente olhar pelo olhar do esporte também, né? As pessoas que buscam o esporte como sucesso, objetivo na vida. É verdade. Putz, não tinha parado de pensar nesse sentido, ó. É verdade. Caramba, que legal. Putz, pode escrever. E eu acho muito legal na hora. Tu já viu esse filme, Sensei? Não, ainda não. Já tá anotado. Tem que assistir, aqui. cara. Esse filme é muito bom. Acho que foi a melhor animação que eu vi, né? Acho que é do ano passado, né? Eu acho que foi do começo do ano passado. Eu já vi algum trailer, alguma passagem assim, mas... Assiste, Sensei, vale muito a pena. Assiste. Minha filha era pequenininha, ela assistiu assim, videradona, mas por causa que o desenho é muito bonito, né? Tem muita cor, né? Mas é legal. E agora, a Juliana, ela tava preocupada com o momento aleatório, Sensei. Ah, meu Deus. Lá vem ele, com as pegadinhas. Momento aleatório. O pior é que ele pega em mim também, Juliana. Ele vem com as pegadinhas pra cima de mim.
E o pior, que tudo fica escondido no arquivo da pauta. E o Gilmar nem sabe, eu escondo isso no arquivo da pauta. Ele nem sabe o momento aleatório que vai ser. Não gosto de surpresa, hein? Eu vou fazer uma competição. Você com o Gilmar. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar pra vocês 4 pesquisas da área da psicologia, tá? Ixi, ferrei. Uma das pesquisas é mentira. Eu que inventei. As outras 3 são verdade. Vocês vão ter que descobrir qual que é a pesquisa que é mentira, beleza? Caramba. É bem pequeno, vou só falar o resuminho aqui, é bem curtinho. Vamos lá, primeira. O experimento do pequeno Albert. Um bebê, que é o pequeno Albert, em 1920, ele foi apresentado por um rato branco. E aí, como era de se esperar, ele não demonstrava nenhum medo, nem nada, a primeira vez que ele viu o ratinho lá. O objetivo da pesquisa era ver se você podia ensinar um bebê a ter medo. Então os pesquisadores colocavam o bebê e tocavam um barulho muito forte para o bebê assustar quando ele via junto com o rato. E aí, no final do experimento, o bebê aprendeu a ficar com medo, Quando ele viu o rato, ele já começava a chorar. E quando ele cresceu, esse Albert, ele desenvolveu fobia de rato, fobia de coelho, fobia de cachorro branco, qualquer coisa que fosse fofinha, sabe? Igual o ratinho branquinho, até a barba do Papai Noel, o Albert tinha medo. Essa é a pesquisa 1. Pesquisa 2. Ela chama Fezes Coloridas. Esse experimento, ele se apoiava na teoria que as cores podiam produzir emoções nos seres humanos. Então, em 1950, quando a psicologia começou a estudar o efeito das cores no comportamento humano, os pesquisadores começaram a fazer tudo o que tinha a ver com cor. E aí, nesse estudo em questão, eles pegavam pacientes, participantes que tinham episódios depressivos, e eles passavam semanas comendo comida com uma quantidade muito grande de corante, até que o cocô deles ficasse com cor mesmo, colorido. Aí o resultado da pesquisa foi que os participantes que tinham as fezes coloridas com cores frias, tipo azul, verde, eles ficavam 68% menos, tinham menos episódios depressivos. E os participantes que tinham as fezes com cores mais quentes, vermelho e laranja, tinham mais episódios depressivos, comparado com as cores frias. Terceira pesquisa, chama Não Fique Perto de Mim. Esse estudo ele foi em 1976 e ele avaliou quanto da invasão do espaço de uma pessoa influencia no tempo que um homem faz xixi. Sabe naqueles banheirinhos que o homem fica em pezinho fazendo xixi? Mictório que chama, né? Sim. Acho que é mictório, né? Sim, então, pra isso, o que eles fizeram? Eles avaliavam o fluxo da urina pelo som. Então, sabe aquele barulho do xizinho caindo? Sim. Num banheiro que eles prepararam dentro de uma universidade. Aí, qual que foi o resultado da pesquisa? Um homem, em 4,8 segundos, esvaziava a bexiga normalmente. Se entrasse alguém no banheiro, ele já aumentava para 6,2 segundos. Se essa pessoa entrasse e ficasse do lado dela, ele já ficava mais incomodado e demorava mais. Aí demorava 8,4 segundos para ele poder esvaziar lá, fazer todo o xixi dele. E a última, chama Teoria da Diversão. Essa pesquisa ela testou uma hipótese que as pessoas podem mudar o comportamento dela, ou escolher coisas do cotidiano, caso uma opção seja mais divertida que a outra. Então eles fizeram isso na cidade de Estocolmo, na Suécia, e eles pegaram uma escada, sabe metrô, que tem a escada rolante e do lado tem a escada normal, de não rolante? Sim. Eles acoplaram um sistema que se a pessoa pisasse, ela fazia barulhinho de teclas de piano. Então, quando você anda subir a escada, ficava tocando piano, sabe? E aí, o resultado dessa pesquisa foi que 66% das pessoas utilizaram mais a escada normal, em vez da escada rolante, só pelo fato de elas ficarem brincando lá e ter o barulhinho. Qual dessas 4, vou começar com o Gilmar, pra dar tempo pra Gilmar pensar. É mentira. O do pequeno Albert, que é a primeira, do cocô colorido, do Não Fique Perto de Mim e da Teoria da Diversão. Cara... Eu não sei, de fato, mas eu acho que a primeira Que ano que foi a primeira mesmo, Will? 1920. É totalmente possível, aquela época cometer de ética nada, né? Então acho que a primeira é verdadeira. A segunda... Do cocô colorido. A do cocô colorido eu acho que também é verdadeira. A do xixi eu acho muito escrota, mas...
Eu vou ficar com verdadeiras também. Eu vou lá na última que você falou do escada. Do divertido da escada. Eu falo que essa que é a falsa. Você acha que essa é mentira? Beleza. Juliane, qual que você acha que é a pesquisa fake aqui? A primeira é a pesquisa que reproduz o condicionamento clássico. Vixe, ela já vai matar Olha, tudo já aqui, conhece, cara. me ferrei. Não, Eu não conhecia daí, nenhuma. Quando você falou essa, você falou essa, eu falei, ixi, tá fácil isso aí, mas depois complicou. A última, é que assim, a última, que é a teoria da diversão, ela também existe, eu não sei se é exatamente como você falou, mas penso que eu não lembro direito, mas as outras duas, eu iria na do xixi, do banheiro. A do xixi é a falsa? Eu fiquei num pezinho pra ir nessa aí também, mas Cara, então, muito zoado. O resultado é que eu fui o campeão, que eu enganei vocês todos, enganei a psicóloga até. A do cocô, então. Colorido foi... Olha Mas, isso, sabe cara. que eu não falei a do cocô colorido, porque eu falei assim, ia ser muito óbvio que essa daí, porque do cocô colorido, eu falei, então deve ser a do xixi. Mas como que você achou essas duas aí, meu Deus do céu? Eu comecei a pesquisar na internet, Juliana, eu comecei a colocar a pesquisa de psicologia mais famosas, mais conhecidas, eu fiquei caçando muito de lugar na internet lá, daí eu achei um monte de lista. Maluco. Aí eu achei essa com o xixi. Falei, cara, eu vou inventar uma com cocô pra dar pra galera dividir. Que doido. A primeira e a última eu conheço. Na verdade, a teoria da diversão, ela já teve bastante crítica, né? Então, assim, tem alguns artigos até que revisaram a teoria, tudo. E a primeira é sensacional. Ele provou com esse estudo que a gente pode ensinar uma pessoa a ter medo. Viu? Mas é sinistro, né? Esse estudo deve ser muito louco. Não, mas é como normalmente, como muitas vezes são desenvolvidas as grandes fobias que as pessoas têm por aí. É igual, por exemplo, medo de barata. Minha mãe ensinou minha família toda a ter medo de barata. Até você, né? Assim, fala aí. Não, eu demorei pra vencer medo de barata, assim. Mas, por exemplo, você pega uma criança, tipo minha filha, acho que ela não tem medo de barata ainda. Ela pode pegar uma barata na mão, se ela quiser, né? Mas essa questão é até muito interessante. Eu tenho pavor de ver pessoas vomitando. Tá zoando, sério? Então, é verdade. Caramba. Então eu falo assim, tanto que eu tinha muita vontade de fazer medicina, mas não ia dar, né? E aí você vai pegar a minha história, né? Minha história de vida. Quando eu tava na primeira série, tinha uma garota na classe, toda aula ela vomitava em cima de mim. Em cima de você? Em cima de mim. Então, assim, meu Deus do céu. Eu passei por situações muito aversivas por uma criança e acabei levando isso. Então, lógico, eu não tenho fobia como as pessoas têm, que sai correndo, tudo. Mas, pra mim, é insuportável. Até apesar que é um exemplo de... Muitas pessoas têm, né? Mas pra mim, é acima do normal. Então, assim, eu não vou socorrer uma pessoa passando mal, a menos que não tenha ninguém, né? Como já aconteceu com a minha filha, enfim. Cara, então, pra você ver aquela cena do exorcista, ela caminhando, dar uma vomitada no padre... Eu nem assisti. Terror puro. Me estraga Você pegou o dia. a pior de todas. É o pior golfo de todos. Tá louco. Ai, caramba, que barato. Então, beleza. Eu ganhei de vocês. Ganhei de vocês. Vou dormir com essa vitória hoje. Essa foi boa, hein, Yu? E vamos para o próximo bloco pra gente falar do tema principal, que o pessoal já está ficando doido aí pra saber sobre psicologia do esporte. Vambora? Bora. Bom. Você que trabalha como personal trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho, sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços com tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho.
Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por R$19,90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart. Bom, primeira coisa, a gente ouve isso muito falar, Juliane. Queria começar com esse bloco com o pessoal falando assim, a gente vê muito na educação física, o pessoal falando assim, todo profissional de educação física é um pouco psicólogo. E existe muito isso, todo médico é um pouco psicólogo, todo não sei o que é um pouco psicólogo. O que você pensa dessa afirmação que o pessoal fala? É um termo que as pessoas usam quando elas querem dizer que, às vezes, o professor ou o profissional vai ter uma escuta para o que a pessoa faz, que às vezes o aluno vem para aula mais para relaxar, para falar um pouquinho, para tirar um pouco desse desgaste emocional do dia. Então, assim, a questão de fazer o trabalho de escuta e aconselhamento em alguns momentos. Eu sempre pensava assim, fala, poxa, dá a impressão que o psicólogo é uma pessoa que você pega um personal, aí ele cola lá e fica conversando com a pessoa, né? Tipo, aleatoriamente, né? As pessoas falam nesse sentido, né? Mas, obviamente, quando a gente tá falando de psicólogo, a gente tá falando de uma escuta qualificada, de uma pessoa que foi preparada para ouvir qualquer tipo de assunto, sem julgar, sem influenciar, sem levar, por exemplo, questões religiosas, políticas, né? E que vai saber interagir com aquele conteúdo e também intervir, né? Uhum. Então é totalmente diferente. Eu acho que deve ser a coisa mais difícil de todas. Juro pra vocês. Você fala assim, Yuri, uma coisa que é muito difícil. Você ouvir uma pessoa e tentar deixar de lado o julgamento, sabe? Ouvir de verdade, né? Isso é muito, uma muito coisa difícil, né? Eu acho que todo mundo, quando me vê dando palestra ou me vê trabalhando, acho que não dá pra ter dúvida do quanto eu sou apaixonada pela psicologia do esporte. Uhum. E é muito bom, assim, quando você consegue ajudar uma pessoa a se autoconhecer. Eu sempre falo assim, que fazer terapia devia ser uma regra para todo mundo, porque é um momento de autocuidado, né? Então, independente de ser atleta, de qualquer pessoa, as pessoas estão adoecendo, né, Yuri? Assim, a gente tem visto o número de problemas de saúde mental aumentarem de uma forma muito preocupante. Uhum. E você ter um espaço para você falar sobre o que você sente, sabendo que você não vai ser julgado, falar sobre as coisas que você fez, uma pessoa que vai te colocar para refletir em cima do que está acontecendo, para você aprender a conhecer seus comportamentos, suas emoções, e dessa forma você conseguir gerenciar melhor a sua vida em geral, né? Sim. A cobrança diária, né? Acho que de qualquer trabalho entra aí, né? E aí vem o que você falou do esportista, né? Porque ali é o trabalho dele, né? Eu falo assim que atleta, as pessoas acham que a vida de atleta é muito boa, né? Nossa, eles viajam, principalmente quando estão falando de atleta de alto desempenho. Os atletas, a minha carreira acabou me levando muito para o alto desempenho mesmo. Eu sempre trabalhei com muitos atletas de elite. É justamente onde as pessoas colocam idealizam que a vida é sensacional. Eles sofrem demais. Eles têm que abrir mão de ter uma vida normal como qualquer outra pessoa ao longo de toda a vida. Eles convivem diariamente dentro de um ambiente competitivo, onde não pode confiar nas pessoas. Que precisa estar rendendo o tempo inteiro. Então, assim, lógico que no futebol é pior do que qualquer outra modalidade, assim. Hoje mesmo a gente estava brincando lá que para ser jogador de futebol tem que ser um pouco louco, porque senão você pira, né? Literalmente. Porque o desgaste é muito grande, não só para os atletas, como para toda a comissão técnica. Eu brinco assim que muitos psicólogos que sonham trabalhar com futebol não iam aguentar uma semana. Do estresse, né? É muito estresse. É muito estresse. Mas uma dúvida agora, você estava falando, né? O psicólogo do esporte, o que você comentou, ele ajuda o atleta a entender, né? A passar por não sei a palavra que eu usaria, mas a entender ou trabalhar ou ressignificar, né? Esse estresse, toda essa cobrança, né?
Mas também, o psicólogo do esporte, ele pode também fazer um trabalho para tentar melhorar aquele atleta em algum sentido do desempenho dele também? Sim, então, a gente tem o nosso foco, ele é duplo, né? Então, na verdade, Yuri, é essa forma como eu trabalho, né? Uhum. Eu tenho sempre 2 olhares, o olhar para o atleta e o olhar para o ser humano. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando a prevenção, né? Então, prevenção de problemas de saúde mental, ou também estou atenta a possíveis diagnósticos, eu estou atenta à questão do desempenho. E aí a gente vai, então, avaliar quais são as habilidades que aquele atleta tem, psicológicas relacionadas para o rendimento, e aí quais que a gente precisa melhorar, qual que ele tem já muito boa, então a gente precisa aproveitar para utilizá-lo enquanto membro de um grupo. E é justamente a psicologia do esporte, ela vai fazer justamente isso. Então eu posso pegar um atleta que tem problema de concentração e fazer um treino específico para desenvolver essa habilidade nele. Boa, entendi. Esses são alguns dos exemplos. Então, a gente vai ajudar eles a gerenciar os problemas extra-campo também, a desenvolver a autodisciplina. Uma série de habilidades que vão ser fundamentais para o sucesso esportivo. Mas então, por exemplo, na parte prática, assim, em uma sessão, você fala assim, agora essa parte eu vou trabalhar o ser humano, e em outra sessão, agora eu vou trabalhar aspectos atléticos. Não, assim... Ou é concomitante, assim? É de acordo com o que vai acontecendo. Então, assim, a parte de desempenho, eu faço como se fosse igual vocês, professores de educação física, fazem uma periodização. Eu também vou fazer uma periodização psicológica. Como que a gente faz isso? A gente pega lá o calendário de competições... e vai traçar, vou traçar os meus objetivos, o que eu vou fazer, quando. Então aí entra desde as avaliações que eu vou fazer, em quais momentos, até o processo de intervenção. Então vamos supor que é um atleta que eu preciso melhorar a questão da ansiedade. Esse atleta, eu vou chamar, ele vai em algumas sessões, então normalmente um período de intervenção, que aí ele vai lá na sala... E aí a gente faz lá um trabalho específico. Então, primeiro eu ensino, vamos supor, a respiração diafragmática. Aí na outra sessão ele vem, a gente pratica, e aí eu passo tarefa para ele fazer em casa, e depois... Então eu vou aumentando as exigências do que ele tá fazendo, até ele aprender a fazer sozinho e aplicar aquilo na rotina de treino de competição. Eu tô dando um exemplo básico. Fora isso, eu tô sempre com eles, né, nos treinamentos, nos jogos, nas competições, e fazendo observação e fazendo o que a gente chama de aconselhamento. Então, por exemplo, eu fico assistindo o treino ali no cantinho ali do campo, e quando acaba eles sentam ali comigo, então eu converso, e ali eu tô fazendo meu trabalho. Quando a gente vai, então, fazer intervenção, ou ter um papo mais longo, algo mais específico, aí eles vão pra sala. Entendi. Já assim, por exemplo, com as modalidades olímpicas, como o skate, né, que eu trabalho. Aí já é um trabalho que eu faço online ao longo de toda a temporada. E quando eu sou convocada, que é quando eles têm competições, ou quando a gente tem concentração para treinamento, eu viajo e fico com eles em tempo integral. Que show. Por exemplo, quando você viaja com eles, você já tem programado que você vai fazer encontros com eles para bater esse papo individualmente? Sim, eu tenho um planejamento para como o skate é individual, né? Então, um planejamento para cada atleta. Mas também a gente tem que ir ajustando ao que vai acontecendo, né? Porque eu sempre falo que as pessoas que estão de fora, elas acham a mesma coisa, né? Nossa, caramba, ela trabalha com skate... Ela viaja, que nem eu fui agora, no auge da pandemia, eu fui pra Roma. Fiquei 12 dias. Era a competição classificatória para as Olimpíadas. Assim, as pessoas acham que é um conto de fadas. Eu volto... um trabalho desse também. Nossa. Quero viajar. Claro, é uma experiência de vida, uma experiência profissional sensacional. Mas eu volto arrebentada de cansaço. Uma porque você trabalha full time, e outra por causa da responsabilidade. Sim. Que você tem que... Porque, por exemplo, no futebol, tem sempre um profissional para fazer cada coisa. É muito mais dinheiro, já tá muito mais organizado. Então, eu sei que se eu viajo, se eu vou para um jogo, eu sei exatamente a minha função, tudo.
Com skate, a gente ajuda em tudo que precisa. Tá. Então, assim, uma criança um atleta ficou doente, então vamos ver como que ele tá. A mãe não vai poder ir, então, não, deixa que eu me responsabilizo e levo pra competição. Então tem todo esse cuidado aí. Juliane, mas também, né, pensando nessa questão das atribuições, né, ou do trabalho lá do psicólogo, ele também não faz a intervenção só no momento em que o atleta procura ele, mas também um trabalho de prevenção, né? O seu trabalho também foca ali nos atletas que estão saudáveis, não tem problema nenhum, né, aparentemente, mas você trabalha ali na prevenção também. Sim, isso é uma coisa que até é até interessante de falar, porque as pessoas associam muito o psicólogo com a questão da loucura, com a questão de estar com algum problema. Quando eu comecei... É meio como médico, né? Tipo, exatamente. A pessoa vai procurar o médico quando ela tá doente. Exatamente. Daí... Então, quando eu comecei a trabalhar com futebol há muito tempo, tinha muito essa questão. Tanto que os jogadores brincavam. Eu sempre falo nas minhas palestras, olha lá, tá lá perto da Ju é porque tá com algum problema. Ô Ju, fala com o fulano porque ele não tá bem. Eles brincavam muito assim. Isso pelo menos, nos lugares que eu trabalho, isso já acabou. Mas alguns atletas, eles nos procuram mais quando eles estão com algum problema. Tá. É que aí nesse caso, não entram os atletas que eu atendo particular, porque eles que me procuraram, que me contrataram, então eles acreditam muito no trabalho. Então é um trabalho assim, que flui, assim, é sensacional. Mas assim, por exemplo, tanto no skate como no futebol, que eu sou contratada da instituição, todos os atletas passam, mas a gente tem uma diferença entre eles. Então tem aqueles que me procuram com muita frequência, que eu falo sempre, que a gente faz um trabalho muito intenso. Tem aqueles que procuram mais quando realmente não estão bem, e tem aqueles que participam quando eu chamo, mas que participam numa boa. A resistência que eu tinha lá quando eu comecei, que era maior, hoje já não observo dessa forma. Entendi. Não. As pessoas, eu acho que elas já entendem melhor, né, a posição do psicólogo, né, dentro do esporte, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muitas barreiras para vencer. A psicologia do esporte ainda não está estabelecida, como, por exemplo, a nutrição esportiva, a fisiologia do exercício. Mas nós avançamos muito, muito. E, por exemplo, eu trabalhei no Santos de 2011 até 2018. Aí eu saí e retornei ano passado. Quando eu retornei, eu falei, nossa, eu vou ter que começar do zero, tudo de novo. Mostrar para eles que podem confiar em mim, construir de novo uma relação de vínculo de confiança. Só que o que aconteceu? Quando eu retornei, tinha lá ainda alguns atletas que tinham trabalhado comigo antes. Então, foi muito tranquilo, porque eles já falaram, não, pode confiar, ela... Faz uma ponte, né? O boca a boca é sensacional. E aí, dessa vez, eu não tive problema nenhum de convencimento, Eles participam com muita tranquilidade. E acontece também de, por exemplo, o atleta não te procurou, você vai viajar com uma seleção lá, por exemplo, e você tá só de olho ali em todo mundo, pá. E aí o atleta apresenta algum comportamento, alguma coisa que acende uma luzinha vermelha em você. E você chega nele e fala, chega aí, vamos conversar. Sim, o que tá acontecendo? Sim. Tá. Sempre. Não só em relação a estar acontecendo alguma coisa, como algum comportamento que apresentou durante o desempenho que pode prejudicar em relação à parte comportamental. Por exemplo, observar o atleta reclamando demais, gastando energia psicológica com questões que não merecem essa preocupação. Falo muito para eles assim que no alto desempenho, qualquer energia psicológica que você direcione para outra coisa que não seja o seu desempenho, você tá tirando energia psicológica daqui e colocando ali, né? Entendi. Então, por exemplo, um atleta que vai finalizar pro gol e erra, e aí ele fica xingando, fica resmungando, ele tá gastando energia à toa. Juliane, isso aí acho que é pra vida, né? Você tá falando, eu tô pensando aqui, né? Pra vida funciona muito bem. Faz sentido. É verdade. Não, é legal, faz todo sentido mesmo. E pensando, Juliane,
nessa questão do trabalho e até pensando na questão do trabalho interdisciplinar ali, até pensando na área da psicologia em interação com as outras profissões. Como que é o trabalho, assim, pensando lá no desempenho do atleta, quando você tem que fazer a interação junto com o preparador físico, ou junto com o técnico, ou intervir com o técnico, falar, olha, esse cara não tá bem, ou pra ir pra pista, ou pra jogar, ou com outras profissões ali que se aproximam da área da psicologia? O psicólogo do esporte, ele é um requisito, sabe? O pré-requisito. Ele precisa saber trabalhar de forma interdisciplinar, multiprofissional. Lógico que nem sempre os profissionais do esporte, eles estão preparados para o nosso trabalho. Então, da mesma forma que a gente vai... Né? Sim, da mesma forma que a gente vai com muito cuidado com os atletas, a gente também precisa construir isso com a comissão técnica. Por isso que eu acho muito importante... E esses cursos, essas outras formações, elas tenham sempre a disciplina de psicologia, para poder, como o professor de educação física tem. Ele poder entender um pouquinho do que a gente faz e poder nos ver como parceiros. Mas a gente faz reuniões periódicas, discute os casos. A minha participação... ela é sempre bem cuidadosa, porque eu tenho a questão do sigilo. Então quando eles estão descrevendo o caso, estão discutindo algum caso, a minha parte ela é sempre mais discreta, no sentido de nunca romper esse sigilo, esse compromisso que eu tenho com os atletas. Quando eu acho que é necessário falar além disso, eu só faço com autorização do atleta. Ah, tá. Ele que manda no... Sim, então assim, olha, eu observei isso, eu acho que seria interessante a gente comunicar pro treinador, por causa disso, por causa daquilo. Se ele falar, não, aconteceu já muitas vezes. Então tem o aval do atleta pra isso, né? Sim. Eu tenho esse compromisso com ele sempre. E é legal isso, né? Porque você tá comentando de como que a psicologia deveria ser introduzida nos cursos, né? E não sei se você deve ter uma visão melhor que eu, porque você já também foi professora universitária. Mas às vezes eu vejo assim, eu pego o plano de ensino da disciplina de psicologia, por exemplo, onde eu trabalho. É no curso de educação física. Mas assim, vamos estudar Freud, Skinner. Aí você estuda a vida do cara, mas no final das contas eles não conseguem fazer o link disso pra parte esportiva. Não sei, eu acho que é uma coisa tão... Então, na verdade assim, por exemplo, lá onde eu dava aula, eu dava disciplina de psicologia da educação. Aí entrava esses teóricos, o Freud, porque é o que a gente tem que ensinar isso para os alunos, por causa até do concurso público, né? Que cai muito em concurso público. Tá. Mas aí o que acontece? Essa parte aí que é a psicologia, as teorias da psicologia, elas são importantes como um respaldo teórico e elas vão ajudar o aluno a entender melhor sobre comportamento, sobre desenvolvimento. Mas aí qual que é o lance? Por exemplo, eu dava aula de psicologia da educação para educação física e eu era professora de educação física, né? Sou, na verdade. Então, todos os exemplos que eu dava era na área de educação física. Isso era muito bacana, porque o que a gente vê são profissionais da psicologia que vão lá falar de psicologia sem a especificidade do curso. E faz diferença, sim. Porque o aluno, o estudante, ele acaba não conseguindo aplicar aquilo na prática dele. Se fosse só um psicólogo, né, que não tivesse a visão do esporte, né, ou do exercício, seria muito diferente. Que é o que acontece, principalmente hoje em dia, o que as universidades estão fazendo, né? Elas pegam, migram professores de outros cursos, ou então pegam um professor que dá aula disso para dar várias disciplinas. E aí acaba que essa ponte, ela acaba não existindo. A mesma coisa, às vezes, acontece com psicologia do esporte. Se eu pegar a minha aula de psicologia do esporte, quando eu comecei a dar aula, que eu era professora de educação física, especialista em psicologia do esporte e mestre, para aquela professora que dava aula de psicologia do esporte, depois que trabalhava dentro de um clube que atendia atleta, a aula é muito diferente. Nossa, eu evoluí muito.
É outra Sim. Porque aula. você tem a vivência. E eu falo assim, por exemplo, se vocês vão viajar comigo para Roma, vocês ficam 2 dias lá, te vale 1 ano de graduação. Ah, é verdade. É aquele conteúdo que você aprende colocando a mão na massa, que a graduação não ensina. Uhum. E isso eu tenho porque eu tô há muito tempo na prática. E assim, a minha grande queixa em relação aos cursos de graduação é que muitas vezes não existe esse cuidado. Assim, a gente tem visto aí algumas universidades contratar professor da educação física para dar psicologia do esporte para graduação de psicologia. Isso não pode, né? Sim, sim. Não pode. Inclusive nós, psicólogos do esporte, a gente tem falado muito sobre isso. A gente teve durante muito tempo alguns trabalhos muito equivocados e não é culpa do profissional, né? É uma área que tá se desenvolvendo. Uhum. Então, o que a gente tem de conhecimento hoje, a gente não tinha lá atrás. Mas, como as faculdades de psicologia, antigamente nenhuma tinha a disciplina de psicologia do esporte. Agora, algumas oferecem como eletiva. Ah, tem já. Mas são poucas. Aí, o que acontece? O estudante de psicologia, ele fazia 5 anos e saía formado, habilitado para trabalhar com psicologia do esporte, que é uma das áreas da psicologia que paga melhor, então que o salário é melhor que em outras áreas. E aí pintava a oportunidade para ele, ele ia e levava o molde da clínica para dentro do esporte. E o trabalho não dava certo. Então eu não posso, por exemplo, eu tô lá dentro de um clube de futebol, pegar o atleta e falar para ele assim, olha, você vai vir aqui terça-feira, 5 horas, e você vai ficar comigo 50 minutos na sala. Não vai, isso não existe. O esporte, ele é dinâmico, ele tem características próprias, então a gente tem que se ajustar a isso. E aí muda todo o trabalho. O fazer da psicologia do esporte é completamente diferente de outras áreas da psicologia. O psicólogo tem que fazer educação física, então. Eu não diria fazer educação física, mas após em psicologia do esporte, pelo menos, porque precisa estudar um pouquinho de fisiologia do exercício, precisa entender de treinamento desportivo. Como que eu vou fazer uma periodização psicológica se eu não sei o que é uma periodização do treinamento? Sim. Claro que eu não preciso ser uma expert, né? Mas eu preciso ter noção. Dominar alguns conceitos básicos. Claro. Eu preciso entender sobre a modalidade que eu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com skate, nossa, eles falavam lá o nome das manobras. Falava, meu Deus do céu, eu fui tentar entender, né? Como que era o street, como que era o parque, quais eram as habilidades mais exigidas. E eu fui a primeira a trabalhar com skate. A gente não tem nada de literatura, nada. Eu vi umas fotos até que você foi se aventurar lá, andar de skate algumas vezes. Elas me obrigaram. Aprendeu? Não, elas me fizeram escorregar um Ralph. Nossa. Pô, então tu tem a manha. Escorregar de bumbum. Ah, tá. Não, no skate, imagina. Nesse contexto mesmo, Will, então, a gente até poderia dizer que na graduação de educação física há um déficit grande da área da psicologia do esporte para o profissional de educação física, né, Juliane? Para o bacharelado, eu não sei hoje, né, porque eu acabei me afastando um pouco. Eu parei de dar aula na graduação em 2020, eu parei de dar aula na educação física. E então, até aquele momento, o bacharelado tinha como disciplina obrigatória. Agora, como essa disciplina é dada, é que aí já, né? Então, assim, muitas vezes... o profissional que vai atender. Exatamente, ali, né? Que é aquela questão que a gente estava falando agora. A importância, por exemplo, da gente poder ensinar o professor de educação física a utilizar os conhecimentos da psicologia para aplicar na sua prática. Boa. Porque assim, o professor de educação física que conhece sobre psicologia, ele consegue ser mais sensível ao comportamento dos atletas e dos alunos dele, ele consegue gerenciar mais, fazer gestão de pessoas mesmo, gerenciar melhor a questão da liderança, ele consegue entender melhor a sua equipe, ele consegue, inclusive, aplicar algumas técnicas nos seus atletas. Ele não pode ser contratado para fazer isso.
Tá. Atender, né? Por exemplo, eu tenho uma equipe de natação e eu tenho um atleta que tá tendo problema de ansiedade, eu posso ensinar ele a fazer uma respiração diafragmática. Eu posso usar algumas estratégias que eu aprendi com a minha professora de psicologia do esporte, por exemplo. Legal, Entendi. legal. O que eu não posso é ir trabalhar com isso. Senta aqui que eu Boa. vou te atender, né? Exatamente. Aí não. E assim, se você tava falando agora, eu tava pensando, se você pudesse mudar alguma coisa na psicologia do esporte, nesse sentido, de tentar falar assim, ó, tem uma coisa que eu acho que é uma falha muito grande, o que você mudaria? Eu incluiria a disciplina de psicologia do esporte nos cursos de graduação de psicologia como obrigatória. Na psicologia? Na psicologia, Uhum. Porque na educação física É obrigatória agora. já tem, né? E aí seria muito bacana se esses profissionais que vão dar aula de psicologia na graduação, eles pudessem ter o conhecimento prático, né? Que é muito importante. Eu acho que até na graduação da educação física, se a disciplina de psicologia virasse a disciplina de psicologia esportiva, já funcionaria bem, não funcionaria? Porque aí você ensinaria a teoria e tudo mais e já mandava bala dentro do contexto esportivo, né? Eu acho assim que que às vezes fazer pequenas mudanças, sabe, pode fazer muita diferença. Por exemplo, eu adoro dar aula na graduação de educação física, é a minha turma preferida. Na verdade, se vocês pegarem o meu histórico aí, a graduação eu sempre fui para educação física. Só que por que eu agora, por exemplo, né, eu não fui atrás de voltar a dar aula e acabei até recusando algumas propostas, porque eu não tenho mais como dar um monte de aula. É que nem eu dava antigamente, que eu tinha quase todas as noites preenchidas. E a gente tem visto acontecer o quê? Você vai dar aula de psicologia do esporte, então você vai ter que dar aula de metodologia, você vai ter que dar aula de... as universidades, elas contratam para você pegar várias disciplinas. E aí, o profissional que tem né, outros vínculos, ele não consegue. Porque eu adoro, assim, eu acho... E engraçado que a maioria dos professores universitários prefere dar aula na pós. Eu gosto de dar aula na graduação. Inclusive, até larguei eu tava dando aula no curso de pós, esse ano eu falei que eu não vou, eu larguei. E olha que eu sou suspeito a falar aqui, porque eu lembro muito bem das suas aulas, professora. Lá em 2006... Nossa, faz tempo. Faz tempo. Eu tive aula com a professora Juliane, era psicologia da educação, né? Mas entrava bem ali a psicologia do esporte, acho que porque na época você já tinha especialidade de psicologia esportiva. Então, mas acho que quando você estudou, o primeiro semestre... Era mesclado? O primeiro semestre era educação e o segundo era esporte. Eu me lembro de um semestre, mas, enfim, eu lembro de um semestre bem assim, mas que a gente tinha tanto a visão da educação quanto a visão esportiva também. E era legal, pô. Isso é legal. Bem legal, Muito bom. Então, vamos finalizar esse programa. Juliane, queria agradecer muito. A gente tá à noite aqui. A Juliane tá contando os minutos pra buscar a filha dela numa balada. Tá desesperada. Nem me fale. Mas brigadão mesmo pelo teu tempo. E eu vou deixar esse espaço agora pra você divulgar aí tuas redes sociais, como que o pessoal te encontra, se tiver algum projeto, alguma coisa. Fica à vontade agora, que o espaço é teu. O meu Instagram, que é o que eu uso mais, é Juliane Fecchio, que é o meu sobrenome, .psico. Eu tô organizando 2 cursos. Eu ainda não sei para quando que eu vou conseguir colocar eles em prática realmente, mas já tá programado. Um que é exclusivamente para estudantes e formados em educação física, e o outro só para psicólogos. Putz, muito show. Presencial. Legal. Passa pra gente depois. A ideia é fazer online mesmo, até por questão de tempo, tudo, né? Não, até pra pegar mais gente, né? Porque a gente tá ouvindo aqui, a gente que pode ter interesse. Mas aí você me dá um toque quando tiver pronto, que eu divulgo também aqui no podcast, e eu divulgo pros outros. E eu vou divulgar nas minhas redes também, e sempre que tem alguma coisa de psicologia de esporte, eu costumo colocar lá, mesmo quando é de outros profissionais. Então, quem tiver interesse nessa área, às vezes tem alguns cursos muito bons, inclusive alguns que são gratuitos. Ano passado eu organizei um evento internacional de psicologia de esporte gratuito. Putz, muito show. Bom, vou deixar o link aí das redes dela
toda na descrição do episódio, aí você clica lá e já segue a professora. O meu e-mail, jfecchio@gmail.com. Sempre respondo que se alguém precisar de indicação, de literatura, eu sempre respondo. E é isso. Muito bom então. Boa. Ficha técnica deste programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, Gilmar Esteves e Juliane Fecchio. A produção foi do professor Gilmar Esteves e a edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Esse podcast tem o apoio da Centauro e também da nossa apoiadora, a Miriam Souza. Então, se você quiser continuar com essa divulgação científica voltada para a parte de esporte, ciência, faça como a Miriam, entra lá no nosso programa de apoiadores. O 4 de 15, ele faz parte também do Portal Deviante, que é um dos maiores portais brasileiros de divulgação científica, né, no formato de podcast. Então, se você curte ciência, dá um pulinho lá, que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fique bem, até o próximo episódio e arrume sua coluna. Falou, gente, um abraço. Obrigado, Juliane. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, professor. Até a próxima. Tchau.